Olá, queridos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho da história de São Pedro. Como foi o chamado? Simão era considerado um bom pescador e provavelmente sua vida seguiria assim. Passaria mais alguns anos pescando e cuidando de sua família até falecer. No entanto, não era esse destino que nosso Senhor tinha para ele. Enquanto pescava às margens do mar da Galileia, receberia um chamado que mudaria completamente sua vida. Jesus se aproxima de Simão e de seu irmão, André, que lançavam a rede ao mar e diz-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 3 anos se seguiram, e eles, ao seguir Jesus, foi totalmente suficiente para mudar a rota das suas vidas e tornar São Pedro o líder dos apóstolos, o príncipe. Em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta aos seus: E vós, que dizeis que eu sou? Pedro afirma: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, nosso Senhor lhe entrega as chaves do reino dos céus e diz: Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. São Pedro recebe o encargo de governar a igreja, apacentar o rebanho de nosso Senhor. Jesus completa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Desse modo, quando Jesus se dirige a Simão, ele o chama metaforicamente de Kefa, que significa rocha, o Pedro, em nosso idioma, e diz que sobre esta pedra edificará a sua igreja. Nosso Senhor não escolheu essa metáfora aleatoriamente, mas quis expressar um significado profundo, de modo que Simão passa a chamar-se Pedro. Nosso Senhor confiava na entrega e no amor de Pedro e tinha uma grande missão reservada para ele: a de apacentar suas ovelhas. Em um diálogo narrado no Evangelho de São João, Jesus manifestou aos seus discípulos e depois que comeram, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Nosso Senhor indaga-o por 3 vezes, a ponto de Pedro ficar triste, pois o Senhor perguntou 3 vezes se ele o amava. A grande questão é que o amor que Pedro tem a oferecer ao Senhor ainda não é total, não é completo, não é um amor ao ponto de dar a vida por Cristo. Por isso, quando o Senhor pergunta a Pedro se ele o ama, ele responde: Filit, Senhor, que em grego quer dizer um amor de amizade. Pedro não usa a palavra ágape, que é a expressão do amor fundado sobre a fé e por ela plasmado. Ou seja, a dimensão ágape no amor de Deus pelo homem é aquela que supera largamente o aspecto da gratuidade. Pedro vai experimentar essa dimensão do amor, vai amar totalmente ao nosso Senhor quando aceita seu martírio e se entrega em sacrifício por Jesus na crucificação. Apesar de ouvir o chamado, Pedro ainda não teme o martírio, ainda não é capaz de dar a vida por nosso Senhor, por isso o nega 3 vezes. Ao ser questionado por uma criada se conhecia Jesus, Pedro nega dizendo: Não conheço.
Pouco tempo depois, ao ser questionado novamente por um homem, volta a negar o Senhor. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro asseverou com insistência, com certeza, e este também estava com ele, pois até era Galileu. E Pedro respondeu: Homem, eu não sei o que dizes. E no mesmo instante, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro recordou-se da palavra do Senhor, quando ele lhe disse: Antes do galo cantar, negar-me-eis as 3 vezes. E vindo para fora, chorou amargamente. Depois de ter exercido o episcopado em Antioquia, Pedro teria se tornado o primeiro bispo de Roma. Os relatos apontam que, depois de ser solto da prisão em Jerusalém, milagrosamente o apóstolo teria viajado até Roma, onde teria permanecido até ser expulso com os judeus e cristãos pelo imperador Cláudio. Nessa época, Pedro teria voltado a Jerusalém para participar do Concílio de Jerusalém. A tradição da Igreja Católica Romana afirma que, depois de passar por várias cidades, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante o reinado de Nero. Ele faz questão de ser crucificado de cabeça para baixo para não ser comparado com Jesus, que foi crucificado de cabeça para cima. Essa história é bonita e, ao mesmo tempo, muito triste, né? Porque nós somos seres humanos e fracos. E Pedro temeu, né, sobre a própria vida. Isso vale uma reflexão, né? O quanto amamos o Senhor Jesus. Será que seríamos capazes de dar nossa vida por Ele? Realmente é difícil, né? Não podemos julgar Pedro, e sim amá-lo, pois ele é um ser humano como nós e temeu a sua própria vida. Não é fácil para nós humanos, às vezes, nos abdicar da nossa vida, dos nossos afazeres e dos nossos amados. E fica essa reflexão, né? Que nós possamos orar cada vez mais para alcançarmos o amor ágape, que é um amor puro, que não teme a nada. Fiquem com Deus.